Oncoclínica apresenta Projeto Entre Laços. Laços que salvam. Rua Firmino Vieira de Matos, 1434. Telefone 67 3421 0606. Entre Laços, aqui na sua Rádio Coração FM, recebendo a doutora Viviane Andreata Riuto, oncologista clínico da Oncoclínica Dourados. Boa tarde, seja bem-vinda, doutora Viviane. Boa tarde, muito obrigada. Boa tarde a todos os ouvintes. Estamos aqui para servir, mais uma vez. Maravilha. Bom, qual que será o tema de hoje? Bom, hoje, apesar de 8 de abril ser o Dia Mundial de Combate ao Câncer, nós temos como tema o câncer de testículo. Certo. E o que é o câncer de testículo? Bom, o câncer de testículo é um tipo de tumor maligno que acomete as glândulas masculinas que ficam no escroto, que determinam as características sexuais masculinas de todos os homens. Ele é um tipo de neoplasia que é facilmente descoberto, facilmente detectado, só que ele é muito agressivo, de crescimento rápido. O câncer de testículo, então, basicamente, é a neoplasia que atinge os testículos masculinos. E quais as estatísticas da neoplasia de testículo? Então, os números, né? A neoplasia de testículo, ela é rara. Ela atinge só 5%, ela é 5% de todas as neoplasias diagnosticadas num ano. Então é um tumor relativamente com uma faixa muito pequena de pessoas acometidas. Mas por que ele é tão importante, né? Porque apesar de ser raro, ele atinge a população mais produtiva, que são as pessoas do sexo masculino entre 15 e 50 anos. Antes dos 15 anos, o câncer de testículo é muito raro e acima de 50 anos é raríssimo. Então, esses 5% de todos os cânceres que existem são os de testículo exatamente na população mais produtiva que nós temos ao redor do mundo. Certo. E o que seria a população produtiva? São pessoas saudáveis, certo, que estudam ou que trabalham, que produzem realmente. Então, são pessoas saudáveis, sim, que não teriam nada e que foram a bola da vez numa neoplasia rara e de crescimento muito rápido. Muito bem. E o que aumenta o risco do câncer de testículo? Sim. O câncer de testículo, ele pode ser associado a alguns eventos durante a vida da pessoa, mas geralmente a gente não consegue definir o que causou esse câncer. Mas o que é mais comum é que as pessoas que desenvolvem o câncer de testículo é porque tiveram algum tipo de câncer de testículo na sua família, né? Tios, avós, é irmãos. Genético, então pode ser? Sim. Essa a gente pode colocar como história familiar. Certo. E não como genética. Ok. Certo? A outra coisa que é muito comum e que é a preocupação das mães, a gente vê que não é tão infundada assim, é depois de um trauma testicular, né? Isso pode ser decorrente. O câncer de testículo, ele pode ter vindo de um trauma no testículo, de um acidente, uma batida, alguma coisa muito precoce mesmo. E à medida que o tempo passa, aquele local cicatricial, ele se desvirtua e acaba se transformando num câncer. Outra grande fator associado que a gente tem que observar é que o testículo, ele tem que estar dentro da bolsa escrotal. O que é isso?
os ovinhos da criança tem que estar para fora. Se o saquinho está vazio, significa que o ovinho está dentro do corpo. E isso pode dar câncer de testículo no futuro. Porque o testículo ele foi programado para estar à temperatura ambiente, né? E não uma temperatura que a gente tem. A nossa temperatura normal é de 35 a no máximo 37 graus. E o testículo ele foi programado para conservar e produzir espermatozoides. E essa conservação e produção, ela tem que ser abaixo dos 35 graus. Então, ele tem que estar para fora. Se está para dentro, significa que ele pode desenvolver um câncer por causa da temperatura elevada do corpo. Por isso que o pediatra, a avaliação pediátrica, depois que se nasce, é muito importante. Porque se o testículo não está lá dentro do saquinho, tem que aguardar ele descer. E se não descer, tem que haver uma cirurgia na criança para tirar ele lá para o saquinho. Certo. Bom, agora são 4h38, estamos com a doutora Viviane Andreata Riuto, oncologista clínico, falando em nome da Oncoclínica Dourados sobre câncer de testículo. Qual que é a cor do laço do câncer de testículo? Sim, a cor do laço é o lilás. Lilás. No mês de abril a gente tem 2 laços. Um deles é o câncer de intestino, que é o laço azul claro, né? E o segundo é o câncer de testículo, que é menos comum, é um tumor raro, mas é importante por causa da faixa etária. Tem uma quarta causa do câncer de testículo, que é o contato muito próximo com agrotóxicos. Então, pessoas nessas faixas etárias que têm uma exposição a agrotóxicos, que são os defensivos agrícolas, né? Eles têm uma chance mais elevada de desenvolver do que quem não tem esse contato próximo. Basicamente são os agricultores, ou filhos destes, ou pessoas do meio rural, ou os trabalhadores dessa área, né? Que são as empresas que vendem essas coisas, ou pessoas que manipulam armazéns e tal. Ok. Bom, como se faz a detecção precoce e o diagnóstico do câncer de testículo? Certo. É fácil, né? A gente apregoa que as mulheres têm que fazer o autoexame das mamas. E os homens, os adolescentes, eles têm que se conhecer à medida que os testículos vão crescendo, que ele vai conhecendo o próprio corpo, o pênis vai crescendo. Eles têm que saber que dentro da bolsa escrotal tem o testículo. Cada bolsinha, né, são 2, tem que ter um testículo cada um. Então, a detecção precoce do câncer de testículo é baseado nos sintomas. Se você tem um nódulo, né, você tem uma dor, um aumento de volume da bolsa escrotal, é porque tem alguma coisa errada. Nem sempre é tumor, geralmente é outro tipo de coisa, que pode ser orquite, que é a inflamação do testículo, pode ser epididimite, que é a inflamação do canalzinho que leva o espermatozoide do testículo para fora, para ele entrar no pênis e ser ejaculado. Que isso basicamente são doenças infecciosas, que pode acontecer de relação sexual, que são as mais comuns. Também acontece a hidrocele, que é juntar água dentro do testículo, que pode ter sido por um trauma ou uma hérnia, né? Mas a detecção é muito fácil, é palpação e notar que tem alguma coisa errada. Geralmente o próprio paciente nota isso, né? Se não é o paciente, é a mãe do paciente ou a esposa. A segunda coisa é porque causa dor realmente, né? Se causar dor, a detecção é muito mais rápida.
Mas a neoplasia, que é o câncer, geralmente não dói. Geralmente a gente tem um nódulozinho, que é um grão de ervilha, palpável no testículo, e isso vai crescendo e vai aumentando o volume da glândula à medida que o tempo passa. Mas o tempo passa muito rápido, porque em 60 dias um tumor de testículo cresce muito. Então, há 2 semanas não tinha nada, aí de repente tem alguma coisa. Essa é a maior forma de detecção do câncer de testículo. Doutora Viviane, qual é o tratamento para o câncer de testículo? Certo. O tratamento para o câncer de testículo, ele se confunde já com o diagnóstico. Certo. Geralmente, quando a gente tem quando a gente desconfia que pode ser um tumor, o primeiro passo é fazer um ultrassom do testículo, que vai nos dizer se aquilo que tem lá é uma massa, que tem mais chance de ser tumor, ou se é líquido que tem em volta do testículo, que tem menos chance de ser tumor, ou se tem nódulo, ou se parece inflamatório. Então, o diagnóstico ele é basicamente feito pelo ultrassom do testículo e por marcadores tumorais circulantes no sangue, que são substâncias produzidas por essas células germinativas do testículo. O tratamento, por que ele se confunde com o diagnóstico? Porque raramente se indica biópsia de testículo. É um paradoxo, mas é muito importante saber isso, que quando a gente desconfia que seja um tumor, não tem como tirar um pedacinho, mandar examinar e dali 1 semana, 2 semanas e ver o resultado. Porque geralmente quando se tira um pedaço do testículo, esse procedimento já dissemina, se for tumor, já dissemina para a bolsa escrotal. Então, o que se faz? O paciente vai aos cuidados do cirurgião, que geralmente é um urologista, para o centro cirúrgico. Lá, o cirurgião abre, tira um pedacinho do testículo e já tem o patologista na sala, que é o médico especialista em microscópio, que vai olhar e dizer se aquele pedacinho é maligno. Se for maligno, o cirurgião nem fecha o testículo, já tira ele completamente, fecha só a bolsinha e está diagnosticado e feito o primeiro tratamento, que é o cirúrgico. Nossa. Aí o segundo tratamento, aí sim, vai depender do estágio da doença, né? Se tinha comprometimento linfonodal ou se tinha comprometimento à distância, que isso a gente vê durante a cirurgia com os gânglios verificados, depois que retira-se os gânglios, manda-se para a patologia e através de exames de tomografias, raio-x, que a gente vai ver se vai ter linfonodos dentro do abdômen, ou no mediastino, que é entre os pulmões, ou dentro dos pulmões, se teria algum comprometimento pulmonar, ou dentro da cabeça, no caso das neoplasias muito avançadas, né? Tem alguns sinais que são de pacientes que já têm a doença muito espalhada, que daí são sinais não tão relacionados ao testículo. Por exemplo, falta de ar, cansaço em paciente jovem, a gente faz um raio-x e vê que tem alguma coisa cometendo o pulmão. Aquilo significaria metástase de algum tumor. E aí a gente vai palpar o testículo e o testículo está exuberante, está grande, está inflamado, né? Significa que a neoplasia de testículo já ganhou a corrente sanguínea e foi parar no pulmão. Mas ainda bem que isso é raro, né? E mesmo assim a gente continua considerando um tumor curável. Mesmo espalhado, ele pode ser curado, né?
E seria a próxima pergunta, né? O que se pode dizer das taxas de sobrevida ou cura? Certo. Agora vem a notícia boa, né? Porque agora só veio notícia ruim até agora. Então, o que é uma taxa de sobrevida? Para a gente entender. Taxa de sobrevida é assim, ó. Cada neoplasia, qualquer que seja, ela é contada através do número de diagnósticos e dos estágios em que elas se encontram. Então, além de ter o número total, esse número total de neoplasias, por exemplo, 5% dos cânceres do ano será em testículo. Desses 5%, a grande maioria são doenças localizadas, porque é uma coisa que assusta o menino ou o homem ter o testículo aumentado. Então, ele já procura o médico rapidamente. Aí, geralmente, a neoplasia ela é detectada antes. Então, isso é uma taxa de sobrevida, que a gente vai contar o número total de câncer que surgiu naquele ano de testículo, qual o estágio que ele estava, e comparar com o resto do mundo que já passou por isso. Então, o que a gente sabe? Que no câncer de testículo, quando a doença é localizada só no testículo, tem mais de 95% de chance de cura em 5 anos. 96%, na verdade. Quando a doença é no testículo e nos linfonodos ao redor, a gente tem 92% de chance de cura em 5 anos. Quer dizer, a doença vai curar em mais de 90% dos casos em doenças que não são metastáticas. Já quando a gente tem uma doença avançada, que é o caso do exemplo do pulmão que eu dei, a gente tem só 76% de chance dessa pessoa estar viva em 5 anos. Eu digo só comparado com o estágio inicial, que é o localizado ou regional. Porque se a gente pensar que é um tumor metastático já, com comprometimento em pulmão, ou em cérebro, ou em fígado, é muito boa a taxa de cura, em 76%. No caso do pulmão, no caso de ter uma metástase, um câncer de pulmão, a chance de estar vivo em 5 anos é menor que 20%. Nossa. E no câncer de testículo, com uma metástase, a chance de estar vivo em 5 anos é mais de 75%. Então, é muito boa a chance de cura. Os tratamentos são muito eficientes e ainda são tratamentos não tão caros, né? E é de fácil acesso em todas os locais que tratam neoplasias. É rápido o tratamento e não faltam esses remédios, né? Eles têm, geralmente, mesmo principalmente no SUS, na rede, tem bastante, nós temos profissionais, temos bastante cuidado em observar que são pessoas saudáveis, que tiveram uma pedra no caminho e que a gente está ali para retirar essa pedra e essa pessoa vai continuar viva. Sim. Então, nesse sentido, é bastante importante o diagnóstico e não desesperar, não sair correndo, que vai conseguir fazer o melhor tratamento na sua residência. Muito bem, conversamos com a doutora Viviane Andreata Riuto, oncologista clínico da Oncoclínica Dourados, falando sobre câncer de testículo. Doutora, a sua mensagem final aos ouvintes da programação do programa Só Coração. Bom, sobre o câncer de testículo, a mensagem final é: mães, confiram se os testículos dos seus filhos estão realmente dentro das bolsinhas. Isso pode salvar ele de um contratempo importante no futuro. Segundo, que todos os homens
aprendam a se conhecer. O melhor é fazer o autoexame, que é no chuveiro mesmo. É rápido. Na hora de lavar, você sempre vai lavar. Afasta o pênis, pega um testículo, roda ele. Ok, tá. Sensação normal. Você tem que observar que ele vai ter um rabinho. Tem que ter esse rabinho para sair o espermatozoide de lá. O outro lado, a mesma coisa. Ele não pode causar dor. E você fazendo isso uma vez ou duas por mês, você vai conseguir detectar. Essa é a mensagem final para os ouvintes da Rádio Coração no câncer de testículo. Observem sempre que a gente dá um jeito de se acontecer. Isso mesmo. E a mensagem final para fechar tudo? Fechar tudo? Bom, segunda-feira começando. Isso. Que a gente tenha uma semana abençoada. Muito obrigado por me receber, Gabriel, no lugar do Osair, hoje, na sua falta. E um abraço a todo mundo, que lembrem de fazer seus exames periódicos, que eles salvam vidas. Eles salvam mesmo. Muito bem. Obrigado, doutora Viviane, por sua participação. Doutora Viviane Andreatta Riuto, oncologista clínico da Oncoclínica Dourados. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, um abraço. Você ouviu Entre Laços, Laços que Salvam. Uma iniciativa Oncoclínica Dourados, Rua Firmino Vieira de Matos, 1434. Telefone 67 3421 0606.